Salmo de número 90. Irmãos, a tendência, à medida que a gente vai buscando, é que cada dia o nível da presença vai aumentando mais. E eu tive vontade de fazer algo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Hoje é segunda, né? Quarta-feira, vamos fazer um momento de oração de cura com imposição de mãos aqui nesse lugar. Tragam os enfermos. Amém? E continuem trazendo as crianças vão receber até dormindo, igual aquela que está ali, ó. Bênção pura. Abriram aí no Salmo de número 90? Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta nas torrentes, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aleluia. Amém. Eu quero cantar com vocês uma canção que eu aprendi quando eu era criança e quero que as crianças aprendam. Alguns adultos conhecem essa canção e aqueles que não conhecem vão aprender, porque a gente vai repetir até aprender. Essa verdade vai entrar no nosso coração de várias formas nessa noite. A canção é o primeiro versículo. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração. Salmo errado, não é esse não, tá? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração
geração em geração, antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Então vamos para Fá. Cláudio está falando aqui para eu tocar em Fá maior. Só as crianças agora comigo, hein? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Todo mundo, hein? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém. Aplauda o Senhor por essa verdade espiritual. Você sabe por que eu confundi com outro salmo? Porque eu também aprendi quando eu era criança, tudo na mesma época. Meu pai cantava muitos salmos pra gente, e aqueles que não tinha, que não existia, ele fazia de outros versículos bíblicos. Eu sei versículos bíblicos de quando eu nem sabia ler ainda, e eu já sabia por causa das canções. E alguns meu pai mesmo fazia. Esse eu acho que não foi ele que fez não, eu acho. Mas tem várias canções da Bíblia que eu aprendi nessa época, porque de geração em geração Ele tem sido o nosso refúgio. Nós vamos aprender várias coisas ao longo desse salmo, mas o primeiro que eu quero dizer para vocês é que de geração em geração Ele tem sido o nosso refúgio. Ontem foi a apresentação da Olivia aqui na frente, que coisa linda, meus irmãos. A apresentação em si e aquela coisinha fofa, aquelas bochechinhas, né? E no final eu estava conversando com o pastor Erivelto, que é pastor, né? E a família dele está aí, o legado, a família da Alice, do Marcos André, né? Do Erivelto e da Patrícia, são bênção aqui na nossa igreja. A família da Daniele também é bênção, lá onde ela mora. E ele contando para mim coisas que ele viveu no passado, quando ele era do mesmo campo missionário que o meu pai. Para quem não
sabe, eu sou filho de missionário, nasci em campo missionário, e os dois, o pastor Erivelto e o meu pai, eram do mesmo campo, por isso que meu pai falou, pegou a Alice no colo, foi lá no Nordeste, sabe? E ele contando para mim a situação que ele saiu do campo pernambucano há muitos anos atrás. Ele descobriu que o tesoureiro da igreja estava roubando. E ele foi confrontar o tesoureiro e o tesoureiro bateu nele. E ele saiu de lá e saiu triste, com o braço machucado, sabe? Por muito tempo. E não é fácil, a gente passa muita coisa mesmo nessa vida de igreja, de servir ao Senhor. E eu estava me lembrando, antes dele contar isso, no decorrer do dia mesmo, eu conversando com um missionário que está indo para o campo, e eu dando algumas orientações para ele, eu falando, rapaz, eu vivi o campo missionário, eu sei do que eu estou falando, fique atento com isso, isso e isso. Batalha espiritual é muito grande, cuida do seu casamento. E eu fiquei me lembrando depois, meu irmão mais novo morreu, gente. Bebezinho. E a minha mãe contava, né, que morreu por falta de recurso. Pelo fato da gente estar lá naquele local, se tivesse nascido aqui no meio da família, mas ele nasceu lá no campo missionário, essas coisas acontecem, e é um mundo terrível que a gente vive, sujeito à dor. E a gente afastado de todos os familiares. O meu pai tinha as ovelhas da igreja que ele estava plantando, que é quem estava dando algum suporte. Sai meu pai por aí para comprar um caixãozinho de criança e vai andando pela rua com um caixãozinho no meio do braço e organizando ali velório. E o Senhor foi o nosso refúgio. E a minha geração vem depois. E a gente enfrentou muita coisa. Alguns de vocês enfrentaram lutas junto comigo. Estão enfrentando. E o Senhor é o nosso refúgio. E essas crianças que estão aqui sendo criadas, ontem eu falei algo a respeito disso, é uma geração diferente. Estou lembrando que na semana de primícias, 2 anos atrás, eu liberei uma palavra profética sobre esse menino aí. Lembra? Vocês têm que ir anotando essas coisas. As crianças do nosso tempo, elas já vão viver experiências profundas com Deus desde cedo. Já estão vivendo isso, não é verdade? Porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Há um legado sendo transmitido sobre você, João Pedro. Seja o homem que vai transmitir isso para a próxima geração, que você possa dizer para os seus filhos, o Senhor é o meu refúgio e tem sido o refúgio da minha família. O Senhor é Deus de gerações. Há um legado sendo transmitido. E eu quero que você lembre dessa palavra refúgio. Porque nós vamos entrar em tempos onde nós precisaremos como nunca de refúgio. O Salmo vai falar muito, no decorrer dele a gente não vai entrar muito nessa parte, mas ele fala muito sobre um mundo que está debaixo da ira de Deus, um mundo que está debaixo da consequência do pecado, um mundo em que as pessoas não têm uma expectativa de vida muito alta. Aqui no contexto do salmista era 70 para 80 anos no máximo. Por quê? Porque é tudo canseira e enfado, é um mundo de luta, é um mundo de dificuldade, e a percepção profética que nós temos é que vai piorar. Não estou falando que a expectativa de vida vai diminuir. Eu estou falando que as coisas vão ficar mais difíceis. Quem disse isso foi quem? Foi algum vidente? Foi a mãe de Ná? Não sei nem se a mãe de Ná é viva ainda, né? Foi algum desses videntes de fim de ano? Não, foi Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Que sabe, que enxerga as coisas de fora do tempo. Ele disse que vai chegar um momento em que vai se multiplicar a iniquidade. E ele diz assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, um mundo onde o amor das pessoas está esfriando é uma coisa muito desagradável de se viver. Em que as pessoas confundem amor com outras coisas, com autossatisfação. E não conhecem mais o que é amor, e a situação é que o mundo vai se esfriando cada vez mais. O amor de muitos esfriará, de muitos, mas não todos.
Existe o povo de Deus. E o povo de Deus vai permanecer no meio dessa travessia difícil. Mas a profecia de Jesus a respeito do povo de Deus é que vocês serão perseguidos, vocês serão odiados. Vai chegar o momento que vocês serão odiados de todas as nações. E aqueles que matarem vocês estarão julgando fazer um serviço a Deus. Você está pronto para ser odiado, perseguido e morto? Eu não estou, não. Eu não estou pronto para eles assassinarem pessoas da minha família. Eu não estou pronto para perder ninguém, diga-se de passagem. Mas eu sei que se acontecer, o Senhor é o meu refúgio. Refúgio é aquele lugar onde a gente se refugia de algo. É um lugar onde a gente se esconde. Quando você está na rua e começa uma tempestade, o que você faz? Você procura abrigo. Ele é o nosso abrigo. Eu vim uma vez, estava vindo lá da casa do Dutra, a pé, num domingo de manhã, e de repente, do nada, começou uma chuva tão forte que eu tive que parar em um lugar, senão eu ia chegar na igreja ensopado. E comecei a ligar para o pessoal, tem alguém de carro aí para vir me resgatar? Eu achei um abrigo. Existem momentos na vida da gente que tudo que a gente precisa é de refúgio. A dor vem, a dificuldade vem. E olha, o mundo ensina você a procurar refúgio em outros lugares. Tem gente que busca refúgio na bebida. Tem gente que busca refúgio na diversão, nos seus hobbies. Irmãos, hobby, lazer, tudo isso é saudável para a gente, mas não deve ser o nosso refúgio. Eu estou tão atacado na minha vida, eu estou tão estressado, tudo que eu preciso é passar o dia inteiro deitado na cama, enchendo a cara de sorvete, assistindo televisão, uma série atrás da outra, maratonando, sem querer ver mais nada. Isso é refúgio para a pessoa. Não use isso como refúgio. Viva a diversão, viva o lazer. Passa tempo com a família, vai para a praia. Faz bem, mas o seu refúgio não é o lazer, o seu refúgio é o Senhor. A gente vai atravessar sempre tempos difíceis e a gente vai aprender mais um pouquinho ao longo desses salmos algumas coisas que a gente pode fazer. Mas eu quero que você entenda que você precisa conhecer quem é o seu Deus, porque senão você vai adoecer. Muitas pessoas estão caindo em angústia, muitas pessoas estão caindo em depressão, e olha que a coisa nem começou a piorar. Quando você olha para essa situação de pandemia que a gente vive, eu disse isso lá no início da pandemia, gente, isso não são as pragas do Apocalipse. Quando a gente olha as coisas que acontecem no livro de Apocalipse, isso aqui é uma cosquinha perto do que está por vir. E nós ficamos doentes nesse tempo das nossas emoções. A maior parte de nós teve algum problema de crise de ansiedade. Eu tive em alguns momentos. A nossa rotina, de repente, está virada. Eu chego para pregar, não tem ninguém. Não pode ter gente aqui. Os irmãos que estavam conosco aqui mais de perto, né? Vivemos coisas que a gente não estava acostumado a viver. E muitos amigos meus entraram em depressão e tiveram que ir para os psicólogos. Eu acredito que muitos psicólogos precisaram de outros psicólogos. Mas você sabe do que a gente precisa? Crer. Crer. Está falando que eu não tenho fé, pastor? Não, meu irmão. Eu estou falando que você precisa aumentar a sua fé para o nível de dificuldade que você vai enfrentar. Eu preciso aumentar a minha maneira de crer. Ontem eu falei bastante a respeito disso, sobre como muitas vezes nós, seres humanos, cremos nas coisas pelas metades, não é verdade? Que a gente ouve Jesus falando e acredita, mas acredita e vive como se aquilo não fosse verdade. Então a gente acredita sem acreditar. Tem uma expressão bíblica para isso, homem de ânimo dobre. É aquele que pede ao Senhor, mas com dúvida no seu coração. Ânimo dobre. Você crê desacreditando. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Ou você pensa que crê, mas a sua fé ainda não é suficiente. Mas crê em quê? Esse Senhor que tem sido o nosso refúgio de geração em geração, Ele vai continuar sendo o nosso refúgio de geração em geração. E você sabe por quê? Porque antes que os montes nascessem,
e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu acho essa expressão linda, eu acho essa expressão forte. Quando eu era criança, eu não fazia ideia do tamanho da profundidade dessa afirmação. Mas, de repente, quando eu comecei a exercitar o pensamento teológico e refletir sobre a grandeza de Deus, esse versículo volta no meu coração. De eternidade a eternidade, meus irmãos, o que é isso? Eternidade já é uma coisa que não tem fim. É a palavra olam, em hebraico, que às vezes é traduzido como antigo, mas faz referência aos tempos eternos. O que é isso? Como eu costumo dizer aqui, bugando a cabeça dos irmãos, o tempo antes do tempo. Só que não é só desde a eternidade, é de eternidade a eternidade. A nossa cabeça não processa isso. É uma coisa tão longe da nossa capacidade de enxergar, porque nós somos seres temporais, seres criados dentro da temporalidade. O funcionamento de toda a nossa neurologia depende da cronologia, que é a forma mais aproximada num vocabulário humano para a gente poder olhar e falar, uau, de eternidade a eternidade tu és Deus. Esse é o Deus que sabe o fim da história, porque Ele está acima do tempo. Esse é o Deus que mandou meus pais para o campo missionário e que sabia que o Claudinho ia morrer. E que foi refúgio para os meus pais. E amparou o Claudinho quando ele chegou no céu. Porque para ele, meus irmãos, 1000 anos são como o dia de ontem. Lembram que a gente leu aqui? A sequência do salmo é essa. Para o nosso Deus, 1000 anos são como o dia que passou. São como um sonho, algo que você arrasta no meio da água, algo assim, passou. 1000 anos, gente, você tem noção de onde a humanidade estava há 1000 anos atrás? Você tem noção aonde a humanidade estava há 500 anos atrás? Isso aqui estava cheio de índio. Só. Há 1000 anos atrás, aqui, eram outros tipos de índio que já tinham se extinguido há 500 anos atrás. Eu tinha um colega que estudava arqueologia dos índios aqui, aí eu aprendi até o nome das tribos, né? Mas olha só, e o resto do mundo? Há 1000 anos atrás a China estava descobrindo a pólvora, mas ainda ela ia demorar séculos e séculos para ser usada como foi usada. Era só um artifício mágico ali, uau! Se a gente acender, ó, puf, explode, que legal. Na Europa, era a Idade Média, mas daquela bem antiga mesmo. E de repente passam-se 1000 anos e nós estamos aqui, a minha Bíblia acende no escuro, que legal. Você tem um computador super poderoso que você carrega no bolso e te conecta ao mundo inteiro. E esse espaço todo de tempo, de tecnologia e ciência se desenvolvendo, gente morrendo, gente nascendo, séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e gerações, e para Deus isso aí é tipo o dia de ontem. Ele está fora do tempo. É esse Deus que cuida da gente. É esse Deus que é o nosso refúgio. É para Ele que a gente corre quando a coisa aperta. Quando as coisas estão difíceis, é para Ele que a gente corre, mas a gente precisa correr com fé. A gente precisa saber quem Ele é e entender a grandiosidade dEle para a gente não adoecer nesse mundo cheio de dificuldade que a gente vive. Desse derramar da ira de Deus que há por causa do pecado no mundo. É isso que acontece. Creia nele. Creia que o dia de amanhã vai chegar. Creia que ainda que você morra, você viverá. Creia que o mesmo Deus que cuidou de você vai cuidar dos seus filhos. Creia. E aí o Salmo ele entra numa parte que ele vai falar sobre a nossa efemeridade. Não sei se eu usei certa palavra, efêmero, né? A gente passa muito rápido. E o salmista vai virar e vai dizer assim, olha, o ser humano, depois ele falar de tudo isso de Deus, né? A vida dele é até uns 70, quem passa disso é cansaço e enfado, os mais fortes, né? E meus irmãos, passa depressa.
Ele usa a expressão, nós voamos, no sentido de que a gente passa muito rápido. O tempo passa voando. Eu fui fazer exame de vista outro dia e aconteceu uma coisa muito curiosa. Antes de fazer o exame, a médica estava ali conversando comigo e eu virei para ela e falei, olha, eu quero fazer o exame, mas eu percebo que tem algumas coisas que estão aparecendo que eu não sei se é porque eu tive Covid. Olha o que acontece. Quando eu acordo de manhã, a minha vista demora muito para firmar, está tudo embaçado. E demora um pouquinho para poder firmar, e eu não tinha isso antes. Mas eu tive Covid, tive 2 vezes, e eu vi que dá sequela na parte da visão. Será que é isso? A médica foi curta e grossa, virou e falou assim, a sequela do Covid não é isso não, mas se eu estou olhando aqui na sua ficha, você já fez 40, né? Aí eu, entendi. Baixei a cabeça, fiquei quietinho. Rapaz, eu fiz 40 anos. Eu cheguei nessa igreja, rapaz. Cheguei aqui, menino. Pode falar moleque não, né? Menino. Irmãos, é fake, tá? A origem da palavra moleque tem nada a ver com Moloque, não. Muita gente divulga isso. Quero até aproveitar aqui, com todo respeito, né? Ao meu amigo, irmão e colega pastor, mas a gente recebe muita informação. Só abrindo um parênteses rápido, a palavra moleque vem da Angola, de um idioma chamado Kimbuntu, de outra época, de outra parte do planeta, que não tem nada a ver com o Moloque da Bíblia lá, que significa rei, tá bom? Se tornou algo pejorativo no Brasil por causa do racismo. Moleque significa menino pequeno, como os escravos diziam, tá bom? Então fica tranquilo, apaziguado. Mas voltando ao assunto, fecha parênteses. Olha só, nós passamos voando. Eu me assusto vendo a idade de certos meninos aqui da igreja. E para mim são meninos. O Jussiel, não vou falar a sua idade não, tá? O Jussiel começou a me acompanhar, a caminhar comigo. Ele tinha 13 anos de idade, meus irmãos. Eu falava, Gabriel Tatagiba que vai casar, foi pajem no meu casamento, era só bochecha. Não vou falar das suas orelhas hoje não, tá, irmão? Mas esses meninos eram muito pequenininhos. E eu assusto, porque eu olho, o Aleph era um bebê no meu colo, eu apresentando ele aqui há poucos dias atrás, eu pisquei o olho, o menino está com 6 anos. O menino está com 6 anos, eu estou ali com um bebê, que daqui uns dias a gente vai estar tomando profissão de fé dele aqui para batizar, porque ele vai estar falando, dando uma aula aqui. Passa muito rápido, meus irmãos. Estou olhando ali, dá para ver a tia Delva sorrindo debaixo da máscara. Porque ela está lembrando que quando eu comecei a namorar a Jennifer, eu ia lá, dormia lá na casa dela, lá com o Gustavo. Tem certeza, está lembrando disso, não é? Foi ontem, meus irmãos. Irmã Alessandra, a gente estava falando do Daniel, ontem aqui com os meninos, lembrando das primeiras vezes que ele veio na embaixada, aqui na igreja, que dormiu na igreja, e eu contando uma história da Bíblia lá, meio assustadora, ele levantou a mão assim, e eu pensando que ele ia fazer uma pergunta, eu posso ir para minha casa? Garotinho, tá lá um homem casado, fiz o casamento dele, acho que foi ano passado. Irmãos, o tempo passa muito depressa. Muito rápido. E aí o salmista, esse salmo aqui ele é atribuído a Moisés, tá? O salmista ele vira e fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Minha vontade é continuar no assunto, eu olho para Ana Maria, lembro, vou parar. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Semana que vem eu faço aniversário de novo, vocês acreditam? Outra vez. Todos nós estamos contando os nossos dias. A virada de ano é uma forma da gente contar os dias. O nosso calendário é uma forma da gente contar os dias e ver, passou de novo, passou outra vez.
Mas a gente precisa passar os dias, é uma expressão que fala da nossa passagem de tempo, do nosso envelhecimento, de tal forma que a gente alcance corações sábios. Irmãos, como isso é importante, porque a gente olha para a vida de certas pessoas e se espanta, porque passa o tempo elas não aprendem. É terrível, porque tem gente que a gente olha e fala assim, esse aí vai apanhar da vida e vai aprender. Aí você vê a pessoa apanha, faz a besteira de novo e continua apanhando. E não aprende nada. E permanece no erro. Sabe por quê? Porque o seu coração não está adquirindo a sabedoria que a Bíblia diz. Sabedoria não é informação, não é a formação que você adquire no seu curso técnico, na sua faculdade, no mestrado, no doutorado, na sua profissão. Sabedoria tem a ver com uma maneira correta, antiga, olam, eterna de se viver. Princípios eternos de Deus, de você conduzir a sua vida. E isso que nós estamos falando a respeito da fé, de você não cair em desespero diante da dificuldade, de você não cair aí em tristeza, em desesperança, diante das lutas que elas vão acontecer. Tem a ver com essa sabedoria. E Moisés era um cara sábio. E o sábio, ele faz uma coisa muito sábia, ele ora. E na sua sabedoria ele vira para Deus e fala assim, Senhor, ensina-me a passar o tempo, a envelhecer, de maneira que o meu coração se torne mais sábio. Na sua sabedoria ele reconhecia a sua limitação. Irmãos, essa oração que Moisés faz, é uma oração que Tiago nos convida a fazer. Ele fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, nessa hora quando eu leio, eu falo, estou aqui, preciso. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Uma das orações que eu mais faço na minha vida é pedir sabedoria a Deus, sabe por quê? Porque eu sei que Ele quer me dar. E que cada vez que eu peço, Ele me dá e eu fico mais sábio, quer ver? Pai, me ajuda a contar os meus dias de tal maneira que eu tenha um coração sábio, me dá sabedoria agora. Agora eu estou mais sábio do que antes que eu fiz a oração, antes de fazer a oração. Você crê nisso? Porque o texto que diz isso para a gente, ele diz assim, peça porém com fé, sem duvidar, não seja esse homem de ânimo dobre. Peça com fé. Essa é uma oração para você fazer todo dia, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Você precisa disso. O Salmo ele vai continuar falando outra oração importante para a gente fazer nesses tempos de adversidade. Verso 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Irmãos, Moisés está pedindo para Deus alegrar o coração dele. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você, e isso não é teologia do coach, isso não é autoajuda, isso é palavra de Deus, isso é evangelho. Deus quer que você tenha alegria de viver, Deus quer que você seja uma pessoa para cima, Deus quer que você seja feliz, isso é fato. Eu olho para Jesus, e o que Jesus fala a respeito desse assunto. Quando ele vai, por exemplo, falar a respeito de oração, da gente pedir em nome dele para ver os milagres acontecerem, ele diz assim, façam isso, para que a alegria de vocês seja completa. Ele não quer um crente com alegria pelas metades, ele quer você alegre. Então, a gente vive um monte de sofrimento na vida da gente. A gente vive um monte de dor, um monte de luta, o nosso dia a dia é pesado, né, meu irmão? Mas aí ele vira e fala assim, na medida que a gente tem as dificuldades, dá outro tanto de alegria. De manhã, nos sacia com a sua benignidade, para que a gente fique assim, feliz da vida. Você foi feito para ser feliz. A gente não vive buscando a felicidade, e a gente nem faz as coisas pensando na nossa felicidade. Mas a nossa felicidade vem do Senhor. Ele nos sacia disso. Ele nos sacia com a sua misericórdia, com a sua benignidade. Benignidade é quando Ele faz o bem para a gente. Acontecem coisas ruins, acontecem, mas acontecem coisas boas. E a gente precisa olhar para essas coisas boas e se alegrar. Então, olha outra coisa que ele diz aqui no finalzinho.
aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Quem é servo de Deus aí, dá um glória. E quem é filho de Deus, dá um glória. Eu achei o máximo Moisés dizer aos seus filhos, no plural, porque não é comum no Antigo Testamento. Essa ideia de paternidade de Deus sobre nós foi algo escandaloso quando Jesus começou a ensinar, ao ponto dos fariseus olharem e ficarem revoltados. Esse homem se faz filho de Deus. E Jesus chega e apresenta o Pai e fala: quando vocês orarem, orem assim, ó, Pai nosso que está nos céus. E aí, todos quanto recebem Jesus o Filho, Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram do nosso Pai. E Moisés vai falar aqui sobre os filhos, e ele diz o seguinte: aos teus servos, o reino de Deus é feito de servos e de filhos, filhos que servem. Aos teus servos apareçam as tuas obras. Quem é servo de Deus adora ver milagre. Quem é servo de Deus adora ver a história se desenrolar. Quem é servo de Deus adora ver as coisas acontecerem. Como a gente fica feliz de ver, rapaz, Deus agiu. A gente fica feliz demais. A gente vê o avivamento lá do outro lado do planeta, né, e fala: oh, aleluia! Não é nem com a gente que está acontecendo, mas a gente vê Deus fazendo. É alegria pura. E aos seus filhos apareça a tua glória. Quem é filho gosta da glória. Tudo o que eu quero é beber da tua glória. Tudo o que anseio é comer de tua presença. A gente podia cantar essa daí depois. Cláudio me fala o tom para eu não estourar minha voz, né? Mas essa música, ela fala uma verdade para a gente que é filho. A gente ama a glória de Deus. Jesus fala a respeito de homens no seu tempo que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós amamos a glória de Deus, a manifestação dessa glória no nosso meio. E aí, meus irmãos, o último versículo do Salmo. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E ele fala assim, presta bastante atenção. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que expressão curiosa, o que será que ela quer dizer? Além das obras de Deus, tem as nossas obras. Hoje de manhã, eu estava meditando na segunda carta de Pedro, se não me engano, primeira ou segunda carta de Pedro. E foi um texto que eu tinha pregado há um tempo atrás, eu fiquei ali pensando naquelas coisas, na preocupação que Pedro tinha. Ele escreve que ele estava perto de morrer, mas que ele tinha uma preocupação muito grande, ele estava mandando aquela carta para que algo acontecesse com a igreja. E a preocupação de Pedro era o seguinte: eu não quero que vocês se tornem inativos nem infrutuosos. Porque uma pior coisa que pode acontecer com um crente é ele ficar inativo. É aquele crente de banco, sabe? O crente que não serve em nada, não serve para nada. Eu tenho que dizer, não é servo, porque serve é quem serve. E Pedro ficou preocupado com aquilo e escreveu uma carta para dizer: eu não quero que vocês se tornem inativos. Mas além dele falar da inatividade dos irmãos da igreja, ele falava, nem infrutuosos. Ou seja, é possível você fazer muita coisa e aquilo não frutificar. É possível você trabalhar e passar uma vida trabalhando para Deus e chegar no final, Deus falar assim: não era nada disso não, meu filho. Você podia ter ido para a praia e tinha passado melhor. Eu não quero isso para a minha vida. Trabalhar e não estar fazendo a coisa que Deus nos mandou fazer. Eu quero ter um coração sábio, ao ponto de viver aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro dia, sabe? De receber a direção de Deus e viver exatamente aquilo que Deus mandou fazer, para que a gente não fique dando murro em ponta de faca. Gente, eu sei que tem muita igreja que está ali, congregando, seguindo a sua liturgia, estudando a Bíblia, e um monte de gente perdida ao redor que não está sendo alcançada. Eu não quero isso para a nossa igreja, eu não quero isso para a minha vida. E sinceramente, me incomoda muito o fato da gente alcançar tão pouco. Nós estamos frutificando? Estamos sim. E eu sei que é um tempo difícil para se frutificar.
E eu sei que a gente não deve medir o nosso sucesso por números. Graças a Deus, Deus me desintoxicou desse bagulho há muito tempo. Mas eu me preocupo sim com um verdadeiro fruto, sabendo que tem um monte de gente indo para o inferno aqui pertinho de mim. Eu quero que o Senhor confirme as obras das minhas mãos. Eu quero que as obras das minhas mãos sejam confirmadas, sejam firmadas por Ele, direcionadas por Ele, ao ponto dele falar, é isso mesmo, essa obra aí que vocês estão fazendo, o trabalho das mãos de vocês, ele vale alguma coisa. Eu estou confirmando eles nesse momento. E eu quero que você deseje isso também. Irmãos, nós temos um sentimento coletivo como igreja, nós fazemos parte de um povo e temos um objetivo em comum. Nós queremos ser a igreja dos sonhos de Deus, e para mim isso significa muitas coisas, entre elas, que a gente alcance muita gente, e que esse povo alcançado, incluindo nós, viva o reino de maneira plena, de maneira completa, seja um povo sarado, curado, manifestando o reino de Deus. Nesse sentido, nós queremos que Deus confirme as obras das nossas mãos. Mas eu sei que você manifesta o reino de Deus lá no seu trabalho. O seu trabalho é tão sagrado quanto o meu. Eu sou pastor de tempo integral, mas você no seu emprego, o seu trabalho é tão sagrado quanto o meu. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Alguns foram chamados para serem professores, para serem profissionais autônomos, para serem pedreiros. Deus vai usar vocês aonde vocês botarem os pés de vocês. Tudo é trabalho. Você vai abençoar pessoas, você vai guiar pessoas, você vai levar salvação para pessoas. Então, quando a gente fala, Senhor, confirme a obra das nossas mãos, eu não quero que você aplique simplesmente a nossa semana de primícias pensando nos nossos alvos coletivos como igreja. Eu quero que você pense no trabalho que você tem na sua família. Eu quero que você pense na sua jornada profissional, em tudo aquilo que você é, para fora das quatro paredes, manifestando o reino de Deus. Vamos orar como Moisés? Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu vou tocar, você sabe tocar o Tudo o que eu quero é comer da sua glória? Então deixa que eu toco, qual o tom que fica melhor aí? Eu tocava em sol. E a igreja se coloca de pé. Nós vamos orar o Salmo 90. Nós vamos desejar o que Moisés desejou. E nós vamos sair daqui mais cheios da presença de Deus, mais preparados para 2022 do que nós chegamos. Baterista, assim que conseguir aí desocupar, vem para cá. Feche os seus olhos. Eu vou ler o Salmo 90, mas eu quero que você ore o Salmo 90 comigo. A gente vai falar para Deus nesse momento. E à medida que eu for lendo, você vai falando amém com todo o seu coração para o Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Tu
os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia, aleluia. Vamos adorar. Eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro, se todos os meus pedidos fossem atendidos por ti. Uma coisa só peço, e é por ela que eu vivo. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Eu poderia pedir, eu poderia pedir 1 milhão de coisas. Eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro, se todos os meus pedidos fossem atendidos por ti. Uma coisa só peço, e é por ela que eu vivo. só as vozes. Nada se compara
com tua glória. Bem forte, igreja, bem forte, hein? Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas aqui que eu quero estar, na mesa da presença, jamais abandonar. Sim, esse é o meu lugar. Sim, esse é o meu lugar. És tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas aqui que eu quero estar, à mesa da presença, jamais abandonar. Sim, esse é o meu lugar. Sim, esse é o meu lugar. És tudo que eu tenho, Deus. És tudo que eu tenho. És tudo que eu tenho. És tudo que eu tenho. Santo, A igreja bem forte, cante com os anjos. Santo, 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 oh, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, oh, santo. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas aqui que eu quero estar, na mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar. É tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas aqui que eu quero estar, na mesa da presença, jamais abandonar. Sim, esse é o meu lugar. Sim, esse é o meu lugar. És tudo que eu tenho, Deus. És tudo que eu tenho. 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 Aleluia. Vamos aplaudir a Ele bem forte.
Hoje a sala de oração foi 10 de tarde, tá?